Pessoal, falando em relação a atacantes, tem notícia saindo do forno em relação ao Flamengo, né? O Flamengo ainda não anunciou reforços para 2025, mas está se movimentando, pensando no sistema ofensivo, não é isso, amigo? Pois é, notícia quentinha que o pessoal já pode acompanhar no GE. Globo. A gente, enfim, conseguiu apurar o nome do atacante que o Flamengo negocia para ser o substituto do Gabigol. E a gente está vendo aí na tela o Juninho, atacante de 28 anos, que nesse momento atua no Karabag do Azerbaijão. A gente lembra que o Flamengo está com uma nova realidade financeira, diminuiu a sua expectativa de investimento e vinha mantendo esse nome muito bem guardado, né? É um nome que tem a indicação do José Boto, português diretor de futebol. Para o torcedor que pode estar se perguntando, mas quem é o Juninho? Juninho é um atacante revelado pelo Atlético Paranaense em 2015, quando eu trabalhava em Curitiba. Ele era reserva dos aspirantes do Atlético, do time ainda do Claudinei Oliveira. Acabou sendo emprestado para vários clubes no futebol brasileiro, Brasil de Pelotas, Novo Horizontino. Foi para o futebol português, lá conseguiu ter uma sequência, inclusive atuou no Estoril e no Chaves. E há 2 temporadas foi para o Karabag do Azerbaijão e logo na primeira temporada estourou, né? Fez 31 gols em 55 jogos. Na atual temporada são 11 gols e 2 assistências em 25 partidas. É um atacante de lado, né? 1,78 m, é ponta, joga principalmente pela direita, mas pode também jogar pela esquerda. É um jogador que já tinha um acordo encaminhado com o Sevilha da Espanha, a transferência já estava tudo certo. Felipe Luiz entrou em contato com o Juninho, conversou com ele, o José Boto também. O Juninho quebrou esse acordo, né? Essa negociação entre Karabag e Sevilha não vai mais acontecer, abrindo caminho para o Juninho poder ser essa contratação, esse primeiro reforço do Flamengo para 2025, um negócio que deve ser na casa dos 25, 30 milhões de reais, 4, 5 milhões de euros, que era o que o Flamengo estava imaginando gastar para trazer esse atacante. A gente já vinha falando que o Flamengo estava buscando nomes alternativos, não ia esperar grandes nomes, uma grande contratação para esse atacante. Enquanto o Pedro ainda se recupera de lesão e o Gabigol deixou o clube, Juninho, do Karabag do Azerbaijão, deve ser esse novo atacante do Flamengo. Bené? Aí o nome, então, todas as informações estão lá no GE. Globo, na página do Flamengo. Foge muito do perfil recente de contratação do Flamengo, né? Me surpreendeu. Até em relação às cifras e também ao nome, de não ser um nome muito badalado e não muito conhecido no futebol brasileiro, né, Ramon? Um jogador que saiu daqui, como o André Pessoa bem lembrou. Muitos empréstimos, passagem por vários clubes, se consolidou no futebol português e está no Karabag há 2 temporadas. E pela idade também, né? 28 anos. Não é exatamente um jogador jovem que chega de 20, 21 para desenvolver já. Não, me surpreendeu. Eu esperava um jogador assim, à altura, Roger Guedes, foi especulado Firmino também. Eu esperava um jogador a essa altura para substituir o Gabriel no Flamengo. Mas em relação ao Juninho, obviamente eu não conheço, eu não vejo jogar regularmente. E aí quando se vê um nome assim, graças à internet, a gente começa a pesquisar sobre esse jogador. O André foi muito feliz. Ele é um ponta que foi formado como ponta, mas tem jogado ultimamente como um 9, como esse último jogador de muita mobilidade, né? E aí, pesquisando, vendo alguns vídeos, ele é um atacante de ruptura de linha, um atacante que dá essa opção de atacar essa profundidade, trazendo para o elenco do Flamengo, assim, muito Bruno Henrique, né? Um atacante de muita movimentação. Inclusive, na temporada agora 23, 24, que o Karabag jogou a Europa League, ele fez um bom jogo contra o Leverkusen, né? O Leverkusen é um time histórico, acabou fazendo gol, inclusive. Recentemente fez um bom jogo também contra o Lyon, pelo Campeonato Europeu. É um jogador de muita velocidade, mobilidade e da maneira que gosta de jogar o Felipe Luiz. De muita intensidade também. Não é um Rony de velocidade igual ao Rony, mas intensifica muito essa pressão nesse primeiro combate. Enfim, interessante ele pode ser. Não é tão conhecido, mas se o Sevilha tinha um acordo para contratá-lo, né, mau jogador não é. Então, assim, quando toca o telefone, Felipe Luiz te ligando, é difícil falar. Vai jogar no Flamengo ainda, difícil falar, não. Ser essa reposição até para o Gabigol, né? Agora, assim, eu sinceramente não conheço o jogador, não assisti jogando pelo Karabag. Enfim, tem essas credenciais. Agora, não deixa de ser uma aposta, né? Sim, o Flamengo claro. faz. E aí, o meu questionamento é, esse jogador que vai chegar agora para ser o centroavante do Flamengo, não é um cara que vai chegar com tempo para poder se ambientar. Esse cara vai chegar para jogar. É por isso que eu esperava um cara de nome. Porque não tem o titular da posição e o outro cara que era o reserva, que era um dos maiores jogadores da história do clube, não está mais. Então, esse cara que for chegar, ele vai chegar para jogar. É o cara que vai iniciar, não vou nem colocar aqui Campeonato Carioca, mas é o cara que vai iniciar para jogar as primeiras fases de Libertadores, que vai jogar a Supercopa do Brasil. O próprio brasileiro, o Pedro está fora. Como a gente sabe que o brasileiro começa em março. Bem lembrado. Então, assim, esse cara que vai chegar agora, que o Flamengo vai contratar,
esse cara vai chegar já para jogar, para ser o titular do ataque do Flamengo. E aí eu não sei se... Não sei não, na minha opinião... momento, né, para fazer esse tipo de aposta. Na minha opinião, teria que ser um jogador mais pesado. Um cara que você... É claro que nenhuma contratação você tem 100% de certeza que se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas tem alguns nomes que você olha e fala assim, cara, esse cara aqui, a probabilidade dele dar errado ou dele responder abaixo é muito menor. E eu imaginava o Flamengo fazendo uma movimentação nesse sentido, visando um centroavante. Pode ser que o cara que ele chegue, vista a camisa, sinta peso nenhum, desande a fazer gol e a gente vai falar tá tudo certo, vai elogiar aqui a contratação. Mas hoje, dia 7 de janeiro, na minha visão, a gente tem que tratar o Juninho como uma aposta. E pensando no que tem o elenco do Flamengo hoje, pelo menos na minha opinião, dá a entender que o Bruno Henrique vai ser esse 9. Esse jogador mais centralizado no Flamengo, né? Porque o Flamengo não tem 9. Carlinhos vai começar a jogar o Carioca ali, né? Não vai aos Estados Unidos, junto com o clube para fazer a pré-temporada. Ou talvez a ideia seja o Juninho ser esse jogador também, não, apesar de pegar de surpresa, né? Se de fato for confirmado, né, a transferência, assim, né? Mas se não, para mim, na minha ideia, o Bruno Henrique vai fazer esse papel de 9 ali, ou até mesmo uma dupla de ataque com Plata, ou com o Michael também, que jogou recentemente por dentro, enfim, opções tem, né?